Oi galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Homestad, do arquiteto Ernest May, que foi um planejador da cidade de Homestad, que era localizada ao norte de Frankfurt, sendo um dos exemplos representativos de planejamento urbano e da arquitetura residencial, que foi produzido na Alemanha no final da segunda década do século XX. O trabalho realizado pela cidade de Frankfurt na década de 1925 é um esforço exemplar para resolver a escassez de moradias populares da cidade. Um episódio relevante do trabalho social mais importante foi feito em muitos países para enfrentar uma das necessidades fundamentais, que era o direito à moradia adequada. Na verdade, Ernest May impressionou as ideias da cidade e relacionou o conceito de jardim-cidade em Frankfurt em seu projeto. May tornou-se diretor do planejamento urbano da cidade e se aproximou do problema da habitação em Frankfurt, com a eficiência de Frederick Winslow Taylor. Ernest queria projetar espaços mínimos com a máxima eficiência e também pensou que um planejamento urbano reflete as necessidades dos cidadãos em vez de suas atitudes. Era uma orientação raiz política, séria e uma influência decisiva, relacionado não só em termos de qualidade de vida, mas também na busca da melhoria global do comportamento humano de seus habitantes. Para seus defensores, então, tentando produzir uma revolução nos modos e costumes, dentro das condições democráticas e econômicas existentes, levando à eliminação dos males da pobreza e insalubridade existente. Podemos dizer melhor que o planejamento da cidade de Frankfurt deve moldar a sociedade, pois seu objetivo era criar um novo conceito de vida. Ele pensou que a arquitetura poderia ser uma ferramenta para a mudança social. Vamos falar sobre o planejamento do projeto. No planejamento urbano de Frankfurt, a primeira coisa que deveria ser especificada era a necessidade de habitação residencial, designada como habitação para famílias pequenas, mas deveriam prestar atenção em alguns pontos. Em primeiro lugar, o orçamento tem uma limitação. Portanto, era necessário construir o máximo possível de habitação dentro das limitações de financiamento. As casas devem atender às necessidades das pessoas. Elas foram projetadas para uma existência mínima. Ao criar a habitação e um novo conceito de vida, casas e urbanismo refletem os valores da nova sociedade. Um dos problemas mais importantes na habitação existente em Frankfurt é uma condição insalubre. Assim, novos assentamentos seriam saudáveis. Por fim, os assentamentos proporcionavam lugares para viver, aprender, trabalhar e recriar. Eles criaram a área social independente. O programa foi desenvolvido em menos de um ano. Se olharmos para o projeto, são 24 assentamentos planejados, um conjunto habitacional com uso único do solo, planejamento urbano com o conceito de gerenciamento, elemento incorporado e elemento de design revolucionário. Todas as decisões radicais foram aplicadas sob o conceito moderno. Esses 24 assentamentos foram colocados ao longo do Rio Nida. Incluía uma loja cooperativa local, creches, áreas comuns, centros comunitários, áreas comerciais, playgrounds, escolas e teatros. Tudo designado para a ideia de um sentido positivo da sociedade. Ele foi um dos assentamentos mais conhecidos de Homestad. O seu comprimento é de 2 km de faixa. A sua localização era ao longo de uma inclinação. Suas estradas tinham um padrão curvilíneo, com uma largura mínima. As estruturas eram paralelas nas estradas locais. Suas casas de 2 andares eram dominantes no assentamento de Homestad. O telhado era plano, o revestimento nu e as paredes multicoloridas existiam lá. Cada unidade tinha um banheiro, banho, cozinha e uma sala de estar. Sobre o conceito de cidade-jardim, eu mencionei isso antes. Ernest May ficou impressionado com as ideias de Theodor Fischer e Raymond Winn e relacionou o conceito de jardim-cidade no seu projeto. Influenciado, eles criaram pequenas colônias de jardins. Essas colônias de jardins ligavam as pessoas ao ambiente natural em sentido cultural e permitiam às pessoas cultivarem sua própria comida. E além disso, passagens, ciclovias, campos de esporte e área florestal foram projetados para suportar áreas comuns.